Isso. 2019, 2020, 2021. 3 anos. Tem 3 anos, né, que a gente trabalhou. Eu saí, a gente trabalhou junto numa faculdade, né? Eu em BH É, e trabalhando, viajando, e a Aline no Rio. E aí eu saí em 2018. Você saiu foi em 2018 e foi 2019? 2018 também. 2018 no final. No Ah, então, finalzinho, logo depois. eu É saí isso que eu em ia julho. falar. Eu ia falar, né? Eu ia começar falando assim que eu tava tentando lembrar toda a trajetória e tudo que a gente passou, né? E, Sim. Fernanda, eu acho que eu nunca te disse, mas você foi uma pessoa que olhou para mim na transição de carreira, foi a minha virada de chave, olhou o meu currículo, olhou que eu era veterinária, olhou toda a minha trajetória, né? E conseguiu entender que aquelas associações faziam sentido e que eram verdade. Porque no mercado, você sabe, às vezes eu não tinha psicologia, hoje eu faço, e tem ainda um certo olhar. Por que essa pessoa fez uma faculdade tão diferente e está aqui hoje É, querendo um cargo de supervisão, entrando para um mercado organizacional, né, e tudo. E verdade. você olhou naquele momento, e aquela entrevista mudou tanto a minha vida. Que E bom. todo mundo que eu atendo que fica, mas não vou ser aceito porque eu estou em transição, eu falo, não é isso. A questão é você se sentir, né? Você se enxergar naquele momento e você conseguir passar para aquela pessoa que faz sentido tudo que você aprendeu. E a gente, Exatamente. a gente pode fazer de qualquer forma, né? E foi incrível para mim. Que Foi bom. incrível. Poucas pessoas sabem, assim, eu me dei aquele prazo e foi um momento bem divisor de águas para tudo que aconteceu depois e está acontecendo hoje, né? Que Tá? Estou bom. aqui. Ai, que bom. Não, e é legal, assim, depois eu vou pedir para você contar, até para minha audiência te conhecer também, porque quando, né, só para vocês entenderem a lógica um pouquinho, né, eu gerenciava um grupo de faculdades no Brasil e eu estava fazendo um processo seletivo para o Rio, onde que a Aline mora, enfim. E aí eu estava buscando uma supervisora de carreiras para a faculdade. Sinceramente, eu, Fernanda, quando faço processo seletivo, eu olho para a pessoa. Lógico que o histórico é importante, mas o que que ela quer aprender, o que que ela está buscando, o que que faz sentido, qual é o propósito dela, para mim faz muito mais sentido no processo seletivo, né? E é tão legal ouvir isso, assim, porque de fato eu não estava errada, né, em acreditar em você, assim, sabe? E eu falo muito isso, né, para meus mentorados, né, que trabalham com orientação, coaching de carreira. Gente, olha para a pessoa, né? Tem uma história por detrás de tudo isso, Bem, né? E aí conta um pouquinho da sua trajetória, que eu acho que seria legal, né? Porque você formou em veterinária, né? E agora tá fazendo psicologia, né? Conta pro pessoal aí, Aline, como que é essa história? então, eu sou uma eterna construção, né? Eu vim para esse mundo, acho que a veterinária, ela trouxe o quê? Essa certeza de que eu vim para mudar. Eu sou uma mudança, eu amo estudar, eu amo olhar para o outro e falar assim, mas o que que tem ali por trás, né? Então, eu acredito que a psicologia, o olhar do humano, na verdade, tirando a psicologia ainda, né? O olhar para aquilo que você falou, olhar para as pessoas, isso está comigo desde que eu nasci. Uhum. E na veterinária, quem eu era na veterinária? Eu fui uma das melhores alunas da faculdade, eu adorava apresentar o trabalho, eu adorava ser amiga dos professores. Então, assim, eu já me comportava como uma profissional estudando. E eu queria, o que Uhum. que eu observava? Como que era o comportamento do professor e como era o comportamento que eu poderia ter como profissional. E eu já li, eu Perfeito. já entendi um pouco de habilidades, de competências e que eu não tinha o mínimo conhecimento, né? Que um dia eu ia Uhum. trabalhar com isso. Quando eu me formei, eu questionei muito. Questionei assim, o que eu quero? Não é esse o mercado que eu desejo. Eu olho para as pessoas, eu não consigo ficar só presa nos animais. Eu não quero ser da clínica. Aí eu comecei a questionar aquilo que eu não queria. E como Uhum. a minha vida pessoal, namorado na época, tudo, não estava incluído na minha escolha profissional. E aquilo Uhum. foi uma quebra. Uma das melhores alunas daqueles períodos, hoje não vai conseguir fazer, né? Mas eu fiz embriologia, eu fiz uma pós, eu fiz um ano de mestrado. Quando eu fiz um ano de mestrado, meu carro foi roubado, eu falei, é um sinal. Sabe aquelas coisas que acontecem? Não é para isso. E eu fui para a empresa. Quando eu fui para a Uhum. empresa, onde eu fui parar? Treinamento, desenvolvimento, eu consegui fazer um departamento pessoal, né, que era uma empresa familiar, tinha até 70, mais de 70 funcionários, até era grande o número de funcionários para Sim. uma empresa.
Mas eu não tinha um departamento pessoal. E eu comecei a me envolver com isso. E com a liderança. Fiz o meu primeiro curso de coaching. Uhum. Mas antes, anos antes, eu até falei na live a semana passada com a Kátia, eu fiz o curso de oratória, sabendo que eu ia trabalhar com pessoas, sem saber como eu ia trabalhar. Sim. Então eu já me preparei também, que foi o que você precisava, lembra? Preciso que você fale para o público, preciso que você fale para as pessoas. Então essas competências, essas habilidades, e eu falo também assim, aquilo que eu mais amo fazer, que é falar, né, me expressar, ela já estava viva naquela entrevista de emprego. Ali era o meu ponto forte, né? Eu sei lidar com qualquer público, eu sei me desenvolver, eu vou me desafiar a isso. E ali, na empresa familiar, eu tive o primeiro contato com coaching. Eu fui morar em São Paulo e lá eu fiz a minha formação há 10 anos atrás. Eu estou comemorando quase 10 anos como coach. Legal. E a minha vida mudou muito. Atendi somente consultoria, depois fui para a faculdade, né, onde você me contratou. Ali foi um outro divisor. Depois eu vim, né, de novo, fiquei como coach e estou vivenciando essa mudança, né, porque a gente tinha muitas indicações, mas a rede social, ela traz essa expressão e as pessoas estão buscando agora. Antes de eu te contratar, eu quero saber como você é. Sim. E aí eu vivi também essa mudança, né, agora eu tô aqui, tô me dedicando ao Instagram, me dedicando a falar, e é muito interessante com a liberdade, de que não é o cliente em si, né, não é ganhar cliente, é colocar o trabalho para ser expressado, né? É trocar. É isso. Legal. E a escolha da psicologia? Veio para resumir isso tudo, né? A psicologia eu não queria uma faculdade, né? Porque eu tinha feito uma faculdade muito boa da veterinária, eu tinha estudado, eu aprendi a ser muito autodidata, né? Eu pego o coaching, mas eu sei para onde buscar, porque a veterinária me trouxe um conhecimento científico que é muito, muito um peso, né? Um peso mesmo, uma forma de saber lidar com conhecimento, de ir para o ponto certo, né? Porque a ciência, a saúde, a gente precisa ter muita certeza do que a gente está estudando. E aí, eu não senti necessidade de fazer nenhuma faculdade. Eu fui só fazendo os meus cursos, né? Os cursos livres e me formando. Só que em 2019, já tem 2019, né? Em 2019 eu comecei a fazer terapia. Com a minha psicóloga começou a conversar. E eu comecei a perceber que eu tinha muito medo do tempo. Porque não vai dar tempo, não vai dar tempo. E ela me provocou falando, mas o tempo está passando. Se você tivesse começado há tanto tempo, você poderia já estar em tantos períodos. E aquilo mexeu. Então é o dinheiro. É o dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu vi que eu não procurava faculdade, né? Eu não sabia quanto custava. E aí, em 2020, na pandemia, eu vi que tinha uma promoção. Eu paguei no primeiro semestre praticamente R$ 50 para estudar. Eu consegui eu fiz uma estratégia que em 6 meses, né, em 4 meses do próximo semestre, eu já estaria estruturada para poder pagar a faculdade. E eu vi que era possível. Aí tô aqui, fui pro 4º período agora, né? Apaixonada. Tô quase na metade, então. Mas a psicologia entrou para fechar realmente esse movimento de... o humano, é o desenvolvimento que é a minha paixão e meu propósito. E é legal a gente ouvir nessa história, eu vou falar daqui a pouquinho um pouquinho da minha trajetória também, Aline, porque a gente vê os ciclos que a vida, né, vai nos proporcionando, né? Então, quando você estava na veterinária, era um ciclo, né? Quando você foi para a empresa familiar, foi outro ciclo, na faculdade, outro ciclo, e agora você está vivendo um outro ciclo, né? E a vida é feita de ciclos. E esses ciclos promovem transições. E essas transições nos trazem medo de tomar decisões, muitas vezes. E aí a gente vai deixando o tempo passar, a gente procrastina, a gente, de fato, às vezes vai deixando as coisas acontecerem da forma como a gente acha que tem que acontecer e a gente não toma as rédeas disso, né? Então é legal você colocar isso, porque você foi vencendo vários medos, né? Sair da veterinária, ir para o mundo do coaching, fazer a psicologia depois, que foi um caminho inverso que eu fiz, né? Então, eu formei em psicologia em 2005. Então, assim, a psicologia, como que surgiu a psicologia na minha vida também? Eu sempre gostei de pessoas. Eu sempre... eu fiz teste vocacional, né? A gente fazia orientação vocacional. Eu fiz orientação. Fiz orientação, deu fisioterapia, deu psicologia. Eu brinco que deu até freira, né? Porque freira também gosta de olhar do outro, né? Aquela coisa toda. E aí eu gostei de olhar o outro. Eu formei em psicologia em 2005 e já fui para a área de RH. Me apaixonei pela área de RH num call center. Eu não sei se você sabe dessa história também. Eu trabalhava num call center logo depois que eu formei em psicologia, né?
Na realidade, na faculdade eu já fazia. Então, eu via como as pessoas trabalhavam lá. Eu fui supervisora eventual por algumas vezes. Gostei da liderança e lá eu comecei. E aí, da psicologia, eu fiz gestão de negócios. Continuei trabalhando na RH como consultora e fui para a área de gestão de pessoas como um todo mesmo. E a última experiência foi como gerente de RH de uma indústria de alimentos. Aí, em 2012, aí o ciclo se fechando, né? Eu já namorava há muito tempo em Juiz de Fora e meu noivo em Belo Horizonte. Eu falei, preciso fazer uma transição. Procurei em quê? Em RH. Muito mais fácil eu procurar alguma coisa para mudar de cidade na área de RH. E surgiu a área de carreiras na minha vida. Né? Então, a faculdade também me abriu portas para uma coisa que eu também não tinha enxergado. Olha como que a gente também tem que perceber esses movimentos, né? Isso, eu não sei, eu queria perguntar isso, como que veio o coaching, né? Como que chegou para você a formação Foi de até coaching? antes. O coaching veio Foi na antes? época, foi antes da área de carreiras. O coaching veio quando eu trabalhava como gerente de RH dessa indústria de alimentos, que eu estava buscando alguma coisa nova, uma metodologia nova para trabalhar as lideranças, o desenvolvimento da liderança. Então, eu fiz a minha formação do Personal Confession Coaching em 2010 e fiz o Executive Coaching em 2011. Então, foi a formação de coaching que abriu portas para mim para a área de carreiras. Né? Então, quando em Incrível. 2012, incrível isso, porque em Porque 2012 hoje, o que eu ia falar assim, o preconceito, né, Fernanda, da formação de coaching. E é você, psicóloga, o coaching abriu as portas e o isso, coaching também me abriu. Muito, porque isso, foi o meu começo em trabalhar com o outro, e é importante falar isso, né? Que a sim. ferramenta ela não pode ser distorcida por causa do mercado e de muitas situações. É muito importante, né? Saber que o coach, olha quantos anos a gente já é formada. 2010, eu tenho 11 anos de formação, né? Então, você tem 10, a gente é uma das primeiras turmas, se a gente parar para Sim, pensar, né? O coaching estava muito. começando esse movimento, então eu busquei. E aí, quando eu fui fazer essa minha transição, a faculdade, a Camila Veiga Schein, que é uma pessoa que eu admiro demais, ela tinha já esse olhar também. Porque a área de carreiras em faculdade era uma coisa super nova, né? Não existia assim essa área de carreiras. E o objetivo era reestruturar uma área, era implementar coisas novas. Então, eu lembro direitinho assim quando eu fiz. Eu estava aqui em Belo Horizonte, inclusive, foi em janeiro que eu fiz o processo seletivo. Eu estava de férias na casa do meu, na época era noivo, e aí me ligaram querendo fazer uma entrevista na segunda, né? Eu passei ali, na realidade me ligaram sexta, eu passei sábado e domingo estudando o que era a área de carreiras. Porque eu vi Imagina. ali uma oportunidade. Falei, o que faz nessa área de carreiras? Como que o meu conhecimento pode agregar para essa área de carreiras? E aí eu entendi que dentro de uma faculdade, como RH, eu buscava o profissional no mercado. E como área de carreiras, eu entregava esse profissional para o mercado. Eu só entendi que eu fazia esse movimento inverso. E aí, a partir daí, na hora que eu cheguei para uma entrevista, eu soube me vender muito bem. Então, a minha transição também começou de uma maneira completamente inesperada, porque eu não procurava por isso. Mas eu me preparei, eu enxerguei ali uma oportunidade e me identifiquei com essa oportunidade. Então, faz muito sentido quando a gente fala de transição, as pessoas de fato têm que entenderem, perceberem o que faz sentido para elas. Porque aí elas se E que vendem são, muito melhor, né? e que são ciclos, né, Fernanda? A gente começa a falar justamente, as pessoas perguntam muito como que começa uma transição, né? E começam a vir ao processo de coaching com muito focado onde deseja chegar, esquecendo que isso é uma transformação justamente desses ciclos que a gente vai vivendo, né? Que a gente vai se desenvolvendo. Isso Olha para aí. onde eu fui na faculdade da veterinária para perceber a minha motivação, né? Para perceber aquilo que eu queria. Aí, imagina o momento que eu falei, não quero mais o mestrado. Aquilo é um ciclo, tem uma dor, tem um incômodo, né? Tem uma decisão, aí vai Isso para uma aí. empresa da família, aí tenta se recolocar, né, dentro daquele espaço. E aí depois, quando eu fui para sair, né, do mercado de consultoria e fui para a supervisão da área de carreiras, um outro ponto de desenvolvimento. E olha que interessante, aí todo mundo pergunta como que foi, né? Quando eu fui demitida, foi muito interessante. Logo em seguida eu fiz o MBTI, que é o Assessment. Uhum. E aí eu falei, se eu não tivesse sido, talvez eu não teria feito. E Exatamente. outro divisor de águas na minha vida. Então, uma perda e um ganho.
Porque o MBTI hoje eu falo, quando eu apresento o MBTI, eu falo, é um mapa astral, gente, isso vai dar, é o mapa astral do mundo do trabalho, né? Porque isso Verdade. impulsiona as pessoas. E aí eu falo, nada é por acaso. E esses Não. ciclos que vão fazendo a transição, não é essa perfeição, esse sucesso absoluto. É E tem justamente a, vivendo e tem a ver também muito com o nosso momento pessoal também, né? muito. Então a gente não pode Muito. Fala desconsiderar, com né? você como mãe, quando você foi, né? Quando a sua decisão de sair de um cargo de gerência, de um cargo onde você era apaixonada. Fala Sim. para todo mundo assim, como que foi isso? O que te motivou? Né? Porque tem muita gente que vai para o mundo do empreendedorismo. E falar É, isso acho que é incrível. eu trabalhei 3 anos na área de carreiras nessa faculdade local e depois fui para o Nacional. Quando eu fui para o Nacional, eu sempre conto a minha história que eu saí de Juiz de Fora e vim para Belo Horizonte, porque aqui eu, opa, minha bateria tá querendo acabar. Deixa eu pegar o carregador Não faz isso aqui. não. Deixa eu Essa é pegar o essa é a hora do carregador. empreendedorismo e da maternidade. Tenho certeza que vai ter muita gente querendo. Espera aí. Vamos lá. Vou Sem tirar o problema. microfone. Aí você me fala do som, tá? Se atrapalhar alguma coisa. Tá, O som tá ok ainda? tá ótimo. Ficou até mais alto. Então, ótimo. Então, o que que eu fiz, né? Eu viajava, no entanto, que eu fazia processo. Quantas vezes a gente se encontrou no Rio? Eu ia para São Paulo, Salvador, Recife, cheguei aí para Caruaru, enfim. E aí eu falei, como que eu vou ser mãe? Como que eu vou conciliar isso com a minha maternidade, né? Família fora, sem rede de apoio, viajando, meu marido trabalhando, não tinha home office na época, né? Falei, eu preciso Não, ver a minha vida. Eu preciso ver. Tinha um cargo que eu era reconhecida, né? Assim, muito, todo muito mundo mesmo. gostava do meu trabalho, eu não tinha dificuldade desse reconhecimento, apaixonada realmente que eu fazia. Mas eu tomei uma decisão para poder ter maternidade. E essa decisão veio depois de um susto, onde eu tive um aborto, e aí eu quase que coloquei a minha vida em risco pelo trabalho, né? Eu tive esse aborto e aí eu fui trabalhar e comecei a ter hemorragia em viagem, né? Voltei e fui direto para o hospital para fazer uma outra curetagem que eu tinha feito. Depois disso, Arina, eu falei, não, não vou pôr meu sonho, não vou pôr minha vida, não vou pôr nada disso em risco em função do trabalho. E aí eu decidi planejar uma transição. Então isso foi em julho de 2017, né? Eu não Eu contei para lembro. ninguém, né? É. Eu ia fazer uma transição. Eu continuei trabalhando, continuei fazendo as minhas entregas, mas comecei a pesquisar sobre o que eu queria para mim. E aí surgiu a My Direction, né? Nesse meio do caminho, eu idealizei, eu pensei no que eu queria, como que eu ia fazer. E aí eu saí, ou seja, a minha transição demorou um ano. Então, às vezes, Que foi lógico, justamente quando eu entrei. É. Eu entrei, você me contratou e aquilo tudo foi se transformando. né? As pessoas não precisam demorar um ano para fazer a transição, mas o meu nível de responsabilidade era alto, o meu comprometimento era alto, eu ainda estava abalada com a perda de como que eu ia fazer, como que eu não ia fazer. Então, eu idealizei a minha empresa, eu planejei, eu estudei o que eu ia fazer, fiz curso de marketing digital e fui me qualificando sobre aonde que eu ia entrar. Então, assim, tem gente que faz as decisões muito mais rápidas, mas eu demorei um pouco mais porque eu queria fazer algo um pouco mais estruturado daquilo que eu acreditava, sabe? Então, assim, a minha transição foi isso, para conciliar vida, carreira e maternidade. Então, hoje eu sou muito feliz. Hoje eu trabalho da minha casa, eu tenho a minha filha. Né? Antes de eu entrar na live aqui, ela veio, estava com sono, querendo dar beijo. Eu já tenho 1 ano e 8, né? Você também tem a sua princesa aí. Então, a gente consegue Já ter uma estava. liberdade para atuar da forma como eu gosto, sabe? Então, a minha transição veio de um desejo pessoal, né? Então, eu falo que as transições a gente precisa pensar muito nisso. O que faz sentido pra gente, né? Porque os ciclos Já é um segundo. e nunca é tarde, gente. Quantos anos a gente vai trabalhar mais, né, Aline? Quantos anos? Vamos parar pra pensar. Nossa, imagina depois, todo mundo já vai perguntando como que você. Aí a gente vem para o tema mesmo, né? Como que você vai se posicionar do coaching para psicologia? E aí eu falo, assim, claro que isso vai ser uma transformação e não necessariamente eu vou mudar minha abordagem, não necessariamente eu vou ser uma psicóloga, porque quantos anos vão se passar e as coisas vão ter uma mudança. Hoje a gente já é coach totalmente diferente do que a gente era antes.
A gente já se posiciona no mercado em outras áreas, com novas ferramentas. Então, como você como psicóloga, como eu sou como coach, primeiro olhar ao outro, né? É isso. Então, assim, essa é a minha necessidade, uma necessidade eu falo quando eu atendo agora, não é a questão de ser o nosso propósito, porque o nosso propósito ele pode ir mudando, que a vida vai mudando. Mas é qual expressão, né? O que você quer expressar? E eu tenho isso, eu gosto de olhar nos olhos das pessoas, eu gosto de curtir todo o desafio de colocar uma ferramenta. E a gente vai pensando primeiro o que eu tenho para servir, para depois pensar, né, no serviço que a gente deseja colocar no mundo. Então, e quando a gente fala de divisor. transição, né, eu acho que o cargo, sinceramente, eu sou coach, eu sou psicóloga, claro que isso é importante, porque isso demonstra o conhecimento que você adquiriu ao longo do seu processo de desenvolvimento como um todo. Mas como que você entrega, como é que você transforma, como é que você, por enquanto, tá pagando para você Não, tá ótimo. Então tá, Tá porque ótimo. de vez em quando apagando aqui, não sei se o que tá carregando. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente transforma a vida do outro? Vai muito além do cargo, né? Então, assim, da psicologia para coach, do coach para psicologia, lógico que demonstra um processo de desenvolvimento, né? As escolhas que a gente foi fazendo ao longo da nossa vida. Mas como é que a gente vai entregar isso? Que eu acho que é o que faz a diferença. Qualquer pessoa hoje que quer fazer uma transição de carreira, eu acho que tem que pensar nisso, né, Aline? Assim, como é que eu entrego, como é que eu compartilho, como é que eu vou fazer o negócio acontecer. E às vezes as pessoas têm medo de tomar o próximo passo, porque desconhecem. Quando você falou assim, eu fui escolhendo, né? Às vezes o processo de escolha é para aquilo que a gente não identifica, né? A gente começa, às vezes, pensando. Porque é mais fácil para a gente pensar, às vezes, na dificuldade. E tem uma ferramenta assim, que eu gosto muito, Fernanda, que eu coloco uns três pilares, né? Primeiro o que você, no momento, você acha que você faz muito bem, né? E que você quer continuar. Num segundo momento é isso. O que você não quer? O que você acha que a sua profissão não está te alcançando, está alcançando ou não está entregando? E aí, na terceira, eu falo assim, mas o que existe no mundo? O que você acredita que existe, né? Qual profissão que você acha que existe e que você pode ser desta forma? E olha que interessante, muitas vezes não é a transição em si, não é mudar de profissão. É você ter um olhar diferente daquilo que você é. Exato. Tem pessoas que falam, nossa, então eu não preciso sair daqui, não. Você só não está expressando, ou você se acostumou a fazer de uma forma onde você não tenha as suas habilidades, você não está se desafiando, você não está se desenvolvendo. Então, fazer a transição não é somente mudar de profissão. É que como a gente está falando, eu mudo como coach a todo momento. Uhum. Nós mudamos a todo momento, né? Então, a transição ela começa com a sua vontade, né? Com a sua vida em si. E aí que vem o processo, às vezes, de encontrar um profissional que vai te dar o suporte para fazer esse movimento, né? Porque, às vezes, sustentar isso sozinho acaba sendo muito difícil. Lógico, tem gente que consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila, mas tem gente que não. E aí cabe a nós, profissionais da área, nos prepararmos para dar o suporte adequado para todas essas pessoas que querem fazer uma transição. Hoje você trabalha diretamente com transição, não é isso? Isso, mas o meu foco, ele é sempre qualidade de vida. Eu olho, a pessoa chega como carreira, só que eu dou é um choque, tá tudo bem. Eu vou trabalhar a sua carreira, mas ela vai servir como exemplo. Mas deixa eu olhar as suas necessidades. Então, hoje, Fernando, o meu processo, olha que interessante, muito diferente. Voltou? O meu processo ele é diferente do que era antes. Eu falo que é um diferencial. Eu fico muito mais no estado da presença, no estado atual, do que realmente no desejo, naquilo que importa. E isso foi uma transformação de 10 anos atendendo. Eu sentia o que faltava, o que no coach, né? Que coach que eu sou, né? O que eu entrego e qual é o meu diferencial. E o meu diferencial é a presença, é equilibrar isso. Porque tem gente, eu fiz isso na primeira vez. Eu fiz uma transição, na verdade eu fiz uma quebra da veterinária para a empresa. E eu passei por muitas coisas. E hoje eu falo, você já observou como está a sua questão financeira? Qual é a sua relação com o dinheiro? Qual é a sua relação com
com a família em si, né? Se você é independente, se você não é independente, até emocionalmente. Então, assim, eu agora, quando eu atendo, eu falo de o que doeu em mim, a quebra, para poder desacomodar, né? Para poder ir em camadas. Óbvio que a escolha é da pessoa, né? A gente tem, cada um tem sua intensidade. Mas hoje eu fico muito nesse momento presente. Muito no que é hoje. E aí é libertador. Porque é hoje que a gente tem tudo, né? É no hoje, literalmente. Verdade, verdade. Eu vejo esse movimento fantástico, assim, porque a gente tem que pensar no hoje, quais são as decisões que a gente toma hoje que vão impactar É isso. a nossa vida como um todo, né? E é muito legal você falar isso, porque a gente pensa num ser integral, né? Numa Sim. pessoa que tem todas as decisões que precisam ser pensadas, né? E quando você fala isso, aí me remete à sua fala inicial, né? De quando você fala, quando eu olhei para você e te dei a oportunidade, que eu pensei na Aline como um ser integral. Como um Lógico, que todo. nossas qualidades Como um de todo. vida, mas olhando um ser integral, né? E eu acho que a gente que quer fazer qualquer escolha na nossa vida, na nossa carreira, a gente precisa olhar para a gente como um ser integral o tempo todo. E olhar para o nosso cliente assim também, É. né? A gente que atua nessa área. Porque se a pessoa te procurou, é porque uma dor, um problema ela tem, né? Ela te procurou. Ninguém procura ninguém porque não está sentindo nada. Ninguém procura um médico porque não está sentindo nada. Pode ter algumas pessoas que procuram, né? Mas não é a grande maioria. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para o nosso cliente, né? E aí, quando você fala desse ser integral, né? Como que você vê hoje? Quais são as dicas, Aline, para uma pessoa que quer fazer uma transição, assim, para olhar para dentro de você? Eu vejo que a gente tem muita coisa que a gente precisa fazer. Primeiro, olhar para dentro da gente, né? Para a gente fazer todo esse Isso. processo de escolha. Você começaria por alguma outra coisa diferente? Não. Não tem como, né, Fernanda? Eu acho assim, que imagina, eu costumo falar também assim, a primeira formação, o primeiro movimento que a gente faz profissional, a gente busca a forma. Ah, eu fiz veterinária, eu fiz direito, eu fiz X, eu fiz Y. Olha, você fez a psicologia, mas olha como você foi se encaixando e foi criando a sua expressão no mundo. Então, assim, não é É. somente se formar, né? A nossa transição, ela vai trilhando o nosso pertencimento. E eu acho que esse é o amadurecimento, né? Esse é o passar dos dias mesmo. A gente quer pertencer, a gente quer ser visto, seja num pequeno negócio, seja em grandes, né, empresas, e também nas relações mais simples, com nossos amigos, ou com uma pessoa que a gente passa na rua e a gente consegue fazer a nossa expressão, como também em relações mais intensas, relações mais complexas. É a gente, começa pra gente. Tá escutando? Legal, legal. Eu vejo também uma coisa que a gente tem que fazer com autoconhecimento para a gente identificar os motivos dessa insatisfação, né? Por que eu estou insatisfeito? Né? O que está me levando a esse motivo dessa insatisfação? Por que eu não me identifico mais com a veterinária? Por que eu não quero mais ser uma executiva e viajar a semana inteira? Eu quero ter liberdade para poder transformar a vida das pessoas com mais autonomia. Eu acho que investigar isso também traz respostas muito envasadas para a gente começar a investigar áreas que façam sentido para a gente, né? Eu Isso acho mesmo. que Primeiro identificar da o que eu gente, não para depois a quero, forma, né? exatamente, exatamente. E aí, para quê? Igual você falou, fazer um planejamento financeiro. Quando foi fazer a faculdade, você precisou fazer um planejamento financeiro. Eu também, quando fui empreender, a minha mãe, tadinha, ela olhou para mim e falou assim: Fernanda, você tem certeza que você vai empreender, minha filha? Você precisa de um fixo. Boa! Ela é funcionária pública, né? Faz sentido para Mas ela, faz sentido para, é isso, faz sentido para ela, né? A história dela, foi a história que para ela foi verdade. E aí, Fernanda, a gente entra até no segundo passo, né? Depois do autoconhecimento, é realinhar sempre, né? A gente vai escutando histórias, a gente vai caminhando passo a passo, a gente precisa estar realinhando sempre todo o movimento, o nosso plano de vida, né? A gente vai achando que vai fazer uma linha reta, só que a gente tem que ir mudando a terra, né? A gente vai modificando tudo pela frente. eu nunca imaginei que ia fazer uma live com você hoje no digital. Eu em BH, Não, você se no a Rio gente de tiver Janeiro.
Se a gente estivesse no mesmo local, a gente não estaria mesmo. A gente estaria lá, né? Ou às vezes muito ocupada. E isso é interessante também falar, né? Como que isso mudou a nossa vida, né? Porque eu também, por mais que o meu tenha sido uma demissão, né? E falar disso é muito interessante, assim, eu fui demitida, né? O meu perfil naquele momento não era mais o perfil que era possível para a empresa, né? Mas estava passando também por uma situação familiar que a minha mãe tinha ido morar em Minas, eu também tinha perdido todo o meu suporte. Aquilo era um estresse. E eu, com a pandemia, eu viro e falo, gente, se a pandemia tivesse acontecido antes, era tão maravilhoso, né? Porque eu precisava era de liberdade. E isso também é interessante, a gente falar dos nossos valores, né? Eu gostava de liberdade. Para eu criar, eu precisava ter um tempo diferente. Então, assim, a gente nunca é demitido somente, né? A gente, às vezes, se coloca mesmo na demissão, porque faz sentido. E encarar isso, as portas que se abriram, hoje a minha maturidade, quando eu lido com uma parceria, o que eu quero daquilo, isso tudo o mundo organizacional ensina muito pra gente, né? Ensina Muito. a gente a entender os esquemas, né? Tudo que está ali, todos os pontinhos do quebra-cabeça. Isso Eu amadureceu muito. quando eu fiz, por exemplo, eu fiz minha formação em psicologia, depois eu fiz gestão estratégica de negócio, depois eu fiz uma outra MBA em gestão de negócio, de pessoas, depois eu fiz de negócio e empreendedorismo. Eu fiz negócio e empreendedorismo para eu entender o negócio para atuar na área de RH. Não foi com o objetivo hoje de eu atuar como mentora de profissionais que atuam na área de carreiras e que querem empreender e abrir o seu negócio. Então, o conhecimento de uma pós que eu fiz lá em 2017, por mais que possa parecer desatualizado, mas ele foi me ajudando a construir quem sou, a profissional que eu sou hoje. Então, nenhum conhecimento ele é desperdiçado. Né? A gente tem que sempre estar buscando novos conhecimentos para somar aquela nossa atuação. Então, hoje eu estudo outras coisas que complementam a minha atuação. Mas todo o conhecimento, toda a bagagem que eu fui adquirindo ao longo da minha trajetória só serviram para quê? Para dar o embasamento que é profissional que eu sou hoje. Então, essas pessoas que falam assim, mas eu quero fazer uma transição. Eu recebi uma mensagem de um cliente ontem, que ele trabalha na área farmacêutica, ele é especialista de produto, ele quer ir para a área de projetos. E aí a gente reestruturou, ele tem um MBA em projetos, já atuou com alguns projetos, ele mandou e falou assim, Fernanda, olha só o resultado da consultoria. Já estou sendo chamado para entrevistas de projetos. Falei, olha só, é porque você está se posicionando de forma diferente, você está oferecendo para o mercado coisas diferentes. Se você estivesse fazendo as mesmas coisas, o mercado não ia te reconhecer desse jeito, né? É isso mesmo. Então é muito legal a gente investir num plano de ação, em estratégias que fazem sentido as pessoas perceberem o nosso processo, né, Aline? Isso. Eu brinquei essa semana, eu estava fazendo meu currículo, fui convidada para uma questão de dar aula, né? E aí olha isso, eu mexendo no meu currículo, criando uma estratégia, né? E tudo isso. E tudo isso faz justamente a gente entender, a gente tem que repensar nas associações, na nossa trajetória, o que é importante a gente colocar. E eu brinco assim, brinco não, eu falo sério, mas brincando, o nosso currículo, ele é o start para isso. Porque dentro de um currículo você vê a sua trajetória. Então, por mais que você vá empreender, por mais que você queira uma vaga dentro da mesma empresa, é importante você passar por essa reflexão. E o currículo, ele traz isso para você, né? Porque quando você escreve, você tem que estar ali dizendo algo que você se reconhece e que você sabe que você vai ter que bancar, né? Vai ter que se posicionar diante daquilo. A sua formação, você vai lá, tá aonde você faz cursos? Nossa, tem mais de 20 anos que eu não faço curso nenhum. Então, assim, hoje a gente sabe que quando você não faz cursos, você fica para trás mesmo, né? Diante de outras pessoas que estão em busca de conhecimento e demonstra o quanto você também está em busca. Então, eu falo, reconhecer a sua linha do tempo, fazer um bom currículo, é uma boa ferramenta. É tão prático, né? Tão fácil, mas é uma baita de uma reflexão quando a gente faz um currículo. O currículo, uma outra pessoa me contratou também, né? Ansiosa, querendo fazer uma transição, que não está aguentando fazer o trabalho que ela faz, trabalha como consultora. E aí ela falou assim, Fernanda, eu quero mexer no meu currículo. Eu falei, opa, 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 opa. O currículo vai ser uma consequência daquilo que a gente vai ter que fazer. Aí ontem eu estava fazendo uma sessão com ela virou para mim e falou assim, eu falei, qual foi o maior aprendizado da nossa conversa de hoje, da nossa sessão de hoje? Ela falou assim, Fernanda, que eu tenho que escolher as empresas também. Não só a empresa me escolher. E eu nunca tinha pensado nisso.
Então, assim, um processo de transição vai nesse autoconhecimento também, de eu escolher onde que eu quero trabalhar. E o currículo vai retratar isso, para que as empresas possam identificar isso em mim também, né? Então, eu falo que o processo de transição vai muito além da gente falar, eu quero mudar, mas o como mudar, como fazer, a coragem, a preparação, eu acho que faz toda a diferença, né, Aline? É isso mesmo. Isso mesmo. Toda a É o diferença. caminho, né? É o caminho. Sem É. reconhecer, a gente não sabe. Você pensa em alguma Pode outra falar. coisa que a gente falou aqui sobre transição, que valeria a pena? Eu não gosto de estender muito nas minhas lives, senão o pessoal começa a falar que fica Não, muito, senão vai ficar. Eu acho que o grande aprendizado, né, eu acho que da nossa live, até a gente contando a nossa história, é justamente entender que não tem perfeição, que é uma responsabilidade, que é uma escolha responsável, né, aonde você quer chegar, que são movimentos que às vezes vão acontecer grandes desafios, grandes mudanças, mas às vezes é um passinho por dia, é resiliência, é olhar o mundo realmente, né, para você ir se encaixando sem se perder, porque a gente tem a nossa vida, né, os nossos movimentos também das relações que vão mudando com o tempo e as necessidades. Eu acho que essa questão Sim. do alinhamento é tudo. Eu acho que não tem mais, né? É só viver agora. Agora é começar, literalmente. Olhar para dentro da gente e ver os principais motivos que a gente quer fazer É essa isso. transição, né? Surgir, ver as insatisfações, ver as descobertas. A minha insatisfação, deixa eu ver se ela tá aqui, ó. Pra você ver. Você não tem tempo que você não vê a Marina, né? Marina, tá aqui. Acabou de papar? Um dos maiores motivos para fazer uma transição pode ser que chegue aqui agora. Aí, ó. A boca toda suja. A Tio mãozinha Pudim. agora aqui, ó. Oi, meu amor. Fala oi. Lindeza. Fala oi, Pessoaline. Fala um oi com o Lindeza. pessoal. Boca toda suja de comida, né, filha? Tava papando? Tava papando, tava? É? Dá tchauzinho. Dá um tchauzinho pra todo mundo. Aí a gente tem que descobrir os nossos motivos, né? Esse daqui foi É um dos isso. principais que a transição É isso. acontecesse, né? E pra gente ter E o meu é. vontade de conseguir fazer as coisas que a gente quer, né? Opa! É Vai isso lá, você mesmo, acabar de Fernanda. papar. Você não acabou de É papar ainda, não. presença, né? É a presença. Aline, É buscar qualidade de vida e a presença, né? verdade, verdade. Aqui, obrigada pelo seu tempo, por essa troca. Acho que a gente pode Obrigada ser a você também. vezes aqui para a gente Muito, trocar. Foi um prazer. E sempre minha admiração por muito você, bem. pela coragem de Obrigada, mudar, eu. pela persistência, foco, dedicação e principalmente comprometimento com o seu processo de desenvolvimento, com seus clientes e com a sua carreira. Parabéns. Obrigada a você, eu que agradeço. Você foi uma das pessoas que tirou, assim, uma cortinazinha das oportunidades, e isso no mercado e na vida não tem preço. Você realmente enxerga o outro de forma íntegra e integral. Porque não adianta também olhar como um todo, né? E não olhar que ali tem alguém que realmente fala a verdade, né? E acreditar em mim realmente foi incrível e está sendo, tanto que a gente está aqui hoje. Tem muitas Obrigada. coisas aí para desenvolver. Obrigada, Fernanda. Um grande Imagina. beijo, obrigada a todo mundo. A Carla até Obrigada. botou aqui, quando a gente está em movimento, a gente nunca perde, realmente. O movimento nunca tem perdas. Tem aprendizados, mas É. perdas não. Obrigada, gente. Gente, Um obrigada por beijo. estarem aqui conosco também, viu? Se quiserem mandar sugestões para eu e a Aline trocar outras lives também, mandem pra gente que a gente vai Pode adorar. fazer. Vou botar uma caixinha lá de sugestões. Beijo! Beijo, tudo de bom.